Então, boa noite a todos. Graças a Deus, nos reunimos mais uma vez para escutarmos a palavra do Evangelho de Jesus e que Ele possa estar em nossos corações, em todos os lares, que Ele possa nos envolver, nos dando aquela força e a coragem para prosseguir em nossa caminhada. Podemos perceber que muitos protetores espirituais aqui se encontram, protetores familiares, que vêm para assistir os seus tutelados. Que todos sejam envolvidos em muita luz. E vamos, então, agora nos preparar para a palestra do Rogério, parábola do semeador, que todos possam absorver os ensinamentos. Vamos elevar nosso pensamento, fazendo a prece que Jesus nos deixou, dizendo que o Pai é nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre amado Jesus esteja com todos nós, nos acolhendo nesta casa bendita, casa de Francisco. Que os nossos irmãos que acompanham pela internet sejam alcançados, como nós temos a convicção que nós estamos sendo assistidos, nós estamos sendo acolhidos, todos nós, as nossas particularidades. Aqui recebemos, aqui estamos para mais uma vez congregar também, passar esses minutos falando dessa boa nova, falando dos ensinamentos, falando dos exemplos de Jesus. Escolhemos um tema um tanto quanto conhecido, mas também no mesmo grau que ele é conhecido, o mesmo grau de dificuldade e de alcance, ele se mostra ao estudarmos. Acredito eu que essa parábola, ela ainda continuará sendo estudada nos mundos vindouros. Ainda na regeneração estaremos falando ainda de parábola do semeador. Nos mundos felizes estaremos falando da parábola do semeador, quiçá dos ditosos, né? Chegarmos lá, falaremos da parábola do semeador. Nessa parábola, Jesus também explica e fala um pouquinho por que ele falava em parábolas, né? O importante de nós pensarmos, além de a maneira simplificada, com pequenas histórias que Jesus usava para trazer o seu conhecimento, para deixar um conhecimento que fosse fácil de ser lembrado, histórias concisas, pequenas. Então, há todo um contexto histórico para que isso fosse dessa maneira, para que isso pudesse sobreviver à dificuldade, por exemplo, da escrita na época, né? A gente sabe o quanto era difícil, né? Não tinha esses brinquedinhos aqui, né? Para que esse conhecimento fosse passado, né? Para a posteridade. Então, os papiros da época, né, era algo muito raro. Quem
sabia escrever e poderia dedicar a replicar aquilo era muito raro, né? Então, o ensinamento era conciso, com histórias que pudessem ser faladas e passadas de gerações em gerações. Esse é um dos porquês, né? E um outro porquê era sempre a questão de contexto. Ele usava exemplos, né, do cotidiano daquelas pessoas para que fosse de fácil assimilação, né? Então, está aí um porquê das palavras, das parábolas, né? Mas nessa parábola ele fala que muitos, né, que estavam ali para ouvir não conseguiam ouvir, né? Muitos que já tinham olhos de ver e não viam. Então Jesus, falando numa parábola, ele nos alerta o porquê ele falava em parábolas. Um outro detalhe muito interessante que tem, quando Kardec faz a codificação no Evangelho segundo o Espiritismo, ele a coloca no capítulo 17. Né? E o capítulo 17 tem por título Sede Perfeitos. Há pouco falamos, né? Foi ainda esse ano, tivemos palestra aqui sobre o homem de bem, falamos sobre os bons espíritas, e logo após esses dois temas, né? Logo após os bons espíritas, vem a parábola do semeador. Será por quê? Mera coincidência do codificador? Será que foi aleatório que o codificador colocou a parábola do semeador logo após a lição do homem de bem e dos bons espíritas? Será que é um recado para os bons espíritas? Será que é um recado para o homem de bem? Será que contém algum ensinamento? Então, é disso que a gente vai falar. Para que a gente sintetize o conhecimento, preciso tomar aqui um tempinho de ler a parábola. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar, e vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou, e toda a gente estava em pé na ribeira. Então ela já tem todo um cenário especial, né, para ser contada. E lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: eis aí que saiu o semeador a semear. Apenas essa pequena frase, como ele começa, dá tantos sentidos. Um semeador, esses elementos, né? Saiu a semear. Nesse momento, assim como na lição anterior, na aula anterior, a Joyce nos falou do Consolador Prometido, havia um contexto do porquê daquele ensinamento. Eles estavam na ceia, no último dia que estariam todos reunidos, né, daquela forma, com a presença material de Jesus, e o mestre já vinha dando várias dicas, né, hashtag se liga aí que eu estou partindo, né? E naquele momento ele é mais claro em relação a isso. E alguns não aceitaram, Pedro ficou muito possesso, que não ia, se tivesse uma cruz para ele, para o mestre ia ter uma para ele também, né? E naquele momento se abateu sobre os discípulos uma forte tristeza, porque imagina a presença, eu pelo menos sinto muito isso, quando adentro a casa de Francisco, ontem tive na casa do tio Zeca, lá da minha cidade, quando eu entro num ambiente desse, eu sinto acolhimento. É extraordinário como a gente se sente acolhido. Agora, você imagina do lado do mestre. E eles estavam sendo comunicados que, né, não vamos mais ficar juntos, eu estou indo embora. Então se abateu sobre
sobre os discípulos uma forte tristeza, né? Que o mestre estaria partindo. Então ali Jesus começa a fazer algumas explicações para que houvesse consolo, para que aquele coração triste daqueles seus pequenos discípulos ainda pudesse ser consolado, pudesse ter bom ânimo. Então ele começa a falar das moradas, das várias moradas ali naquele momento. Ele fala também de que ele é o caminho, verdade, e que ninguém ia ao Pai sem ele, e fala, né, e anuncia esse Consolador, como a Joyce trouxe. E nesse contexto aqui, ele também está anunciando algo aos seus discípulos, porque eles já estavam um tempinho junto com Jesus, mas chegava a hora deles ter que se virar nos 30, como dizia no Faustão, né? E ele pôs de 2 em 2 para que eles começassem a levar essa palavra, né, a boa nova, né, para outros cantos, e que eles começassem a ter, né, a sentir a responsabilidade de carregar esse fardo também, de carregar essa missão para a qual eles foram escolhidos. Então, era um momento de muito frio na barriga. Imagina nós que vem falar aqui, que sente esse friozinho na barriga, eles partindo sem o mestre, né? Então, Jesus também traz um ensinamento para esse momento. E ele fala que o semeador saiu a semear, né? E quando semeava, uma parte da semente caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas saindo o sol, queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por 1, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que semeou no seu coração. É este o que recebeu a semente junto da estrada. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra e logo recebe-a com gosto, porém não tem raiz. Antes é pouca duração e lhe sobrevém a tribulação e perseguição, por amor à palavra, e ele se escandaliza. E o que recebeu a semente entre espinho é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e o engano das riquezas, as coisas mundanas, né, sufocam a palavra e fica infrutuosa. E o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto. Bom, essa é a síntese, né, do que a palavra, que essa parábola nos traz. Jesus semeando, trazendo a boa nova, a semente, né? E falaríamos aí sobre os diferentes solos. Aqueles que caem, a semente que caiu à beira do caminho, né? São aqueles endurecidos pelo orgulho, né? Pelo egoísmo, no qual, né? Não tem aderência, não tem abertura para que essa semente seja germinada. A mensagem não encontra espaço para criar raízes. Aí nós vemos para um outro tipo de solo, em que a gente recebe ela com fervor, com entusiasmo, né? Mas logo, né, por não ter muitas raízes, né, falta profundidade moral, acabamos nos perdendo e a esquecendo. E a semente que cai entre os espinhos, que são as preocupações, as questões da vida, as questões materiais, as paixões, esses espinhos que sufocam essa boa nova e não deixam que essa semente
germine, né? Elas sufocam a mensagem espiritual. E, enfim, a boa terra, que são os corações humildes, os corações que sofreram, aquele solo que passou por muito processo de arado para lá e para cá, e que se faz fértil agora para receber essa boa nova, né? Então, acredito que até aqui nós não tenhamos tanta novidade a ser falada. Por muito tempo nós estamos escutando sobre a parábola do semeador, né? E ela parece que fica um pouco circunscrita, né? Aos tipos de solo, a semente sendo a mensagem do mestre. Então, não que isso não seja importante, e isso é a pedra fundamental do ensinamento, porque é como nosso Kardec, nosso evangelho aqui, né, como está colocado no nosso evangelho. Porém, assim como Jesus lá atrás usava as parábolas para contextualizar o ambiente em que ele estava pregando, assim como ele adequava, né, o ensinamento para aquela época, nós estamos também avançando na linha do tempo. E eu vejo que se faz necessário, e há um esforço, né, e uma preocupação latente daqueles que trazem, né, a mensagem aqui, de também poder falar aos corações, aos nossos corações desses tempos, de usar os exemplos e cotidiano, né, daquilo que nós estamos vivendo agora. Na onde que é que o calo está apertando, né? Qual que é a nossa dor do momento? O que a gente está vivenciando lá fora, dentro do nosso lar, né? Essa parábola ainda tem eficácia para hoje? Ela me traz alguma mensagem? O que eu tenho a ver com semeadura, né? Se nós formos falar de solo, assim como diz a parábola, né, é importante a gente pensar que isso não é uma coisa estática, definitiva. Quanto solo infértil e com a ação intencional, com o trabalho, com o esforço daquele que maneja esse solo, ele passa a ser produtivo, ele passa a poder receber a semente. Então, se falássemos só que lá eu fui o solo pedregoso, fui à beira do caminho, o solo com os espinhos, mas não se resume somente a isso. Será que é só sobre solo que essa mensagem está falando, né? Será que toda a fé e a esperança de Deus para fazer-nos progredir está focada no solo? Ou é a semente? Ou é o semeador? Né? Jesus falou. E o semeador saiu a semear. São elementos fundamentais. Aquele que semeia, aquele que recebe, e em especial a semente. A maior árvore catalogada do mundo, ela tem um nome, se chama General Sherman, né? É uma árvore que está localizada na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela tem cerca de 80, tem cerca não, né? É o número exato, 83,8 metros de altura. O seu diâmetro de raiz é de 11 metros e estima-se que ela tenha de 2.300 a 2.700 anos. Só que, pasmemos nós todos, ela vem de uma semente do tamanho de um grão de aveia.
de 3 a 5 milímetros. Então, que obra é essa desse Criador que coloca dentro de algo tão minúsculo essa potência? A maior árvore catalogada no nosso planeta dentro de uma semente de 3 milímetros. Então, que Criador espetacular, que Criador maravilhoso é esse? Né? Dá para a gente falar que é do acaso? E que Criador é esse que dentro de um serzinho criado simples e ignorante, mas à sua imagem, coloca todo o seu potencial? Porque as escrituras antigas, ela tem uma certa uma simbologia, né, que fala da criação, que Deus foi criando tudo pelo verbo, né? Que haja luz, que haja isso, que haja aquilo. Mas quando chega para criar o homem, está nas escrituras que Deus soprou, né? Que Deus sopra para criar o homem. E aí a gente tem um ensinamento tão grande, porque a gente pode falar aqui, e eu recebo uns puxão de orelha das pessoas que me amam, que eu falo demais e esqueço do tempo, e é bem verdade. E a gente pode falar aqui por 1 hora, mas vai encher balão em festa de criança, sopra. E mantém esse sopro por um tempo. Quando você sopra, você põe em esforço, você não consegue soprar, manter soprando por muito tempo. Então a gente sabe que esse sopro, o hálito divino, é o fluido dele, é toda a criação. Então quando a gente sopra, a gente põe esforço, a gente tem que soltar tudo de si. Então quando Deus parou para fazer o homem, Ele deu tudo de si. Ele caprichou, porque Ele só foi criando pelo verbo, mas a hora que foi para nos fazer, Ele pôs tudo de si, né? Fez-no, assim como fala a prece de Cáritas, a sua imagem e semelhança. Então, quem é essa semente, né? Quem é esse semeador? Esse semeador parecia um pouco distraído, né? Porque ele estava andando e aí caiu semente à beira do caminho, caiu da sacola dele, aí depois vai e joga semente no solo cheio de pedra, depois joga semente no solo cheio de espinhos. Que semeador é esse? Mas será que a fé dele e a confiança dele estava no solo ou estava na semente? Né? Porque sabia ele desse potencial da semente. Então, quando a gente começa a partir para novas interpretações, ou tentar nos aprofundar mais e trazer para a nossa realidade, né? Jesus poderia estar falando, e como falou, para os seus apóstolos, que eles fossem o semeador e levassem essa semente, mas que se ela caísse, né, que eles não se prendessem a essas que caiu pelo caminho, porque elas iam frutificar, né? Mas Jesus poderia estar falando dele também, né? E essa semente, quem seriam? Seriam esses, os discípulos, aqueles que seriam os seus frutos que eles estariam plantando. Então, se nós também formos entendidos como semente, quem que é o solo? Aí a gente cai nessa pergunta. A semente, Rogério, em que solo que eu caí? Podemos pensar nos nossos lares, podemos pensar nos nossos trabalhos, podemos pensar nos nossos empregos. Então talvez eu caí. Jesus me semeou num terreno de espinhos, né? Será que ele foi descuidado e deixou que eu caísse na beira da estrada?
Ou será que ele confia nessa semente e ele fez propositalmente em colocar a gente naquele ambiente cheio de pedra para que lá a gente desse fruto? Porque talvez nascer num terreno fértil, todo adubado, cuidado, com um monte de árvore do lado, né? É maravilhoso, aquela brisa, mas ser a única árvore no deserto, o único recanto de sombra para quem está perdido no caminho e precisa de um repouso. Já pensou? Se nós tivermos a honra de ser essa árvore que aquele sedento, aquele que cansou, que não aguenta mais o sol e vai repousar na nossa sombra? E se Jesus nos colocou propositalmente, porque sabe da potência da semente que Ele está colocando lá? Então são novos prismas que a gente precisa interpretar, que a gente precisa trazer para a nossa vida e aceitar de uma vez por todas que a gente precisa dar fruto onde a gente foi plantado. Será que ele estava falando desse grande semeador, o maior de todos, o nosso Pai Celestial, que colocou uma semente que foi seu filho para cuidar desse planetinha pedregoso, cheio de espinhos, e para fazer que ele se tornasse um solo melhor, ou para ele cuidar de galáxias? Então, quando a gente olha pela graça que temos, pela grande oportunidade que temos de olhar esses ensinamentos sobre a ótica espírita, nós temos uma infinidade de possibilidades para tirar conhecimento disso. Então, é uma parábola que, para aquele que se ainda está começando e se enxerga como solo e que está recebendo essa boa nova, ela serve. Mas para aquele que também está expandindo o seu conhecimento, que está aqui tentando, com esses minutos e com esse pouco tempo que nos resta, dessa feliz oportunidade que chamamos de vida e de encarnação, que quer se expandir, que quer crescer, também acharemos dentro da doutrina, dentro dos exemplos de Jesus, muito material para que a gente continue aprendendo. Mas é preciso que antes de querermos ter conhecimento, é preciso sabedoria, é preciso aplicação, é preciso assimilação, né? A diferença de sabedoria e de conhecimento, né? Como falam, né? Conhecimento é saber que tomate não é fruta, ou que tomate é uma fruta, mas sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta, né? Então, essa é a grande diferença. Sabedoria é a gente poder pegar isso aqui e olhar para o nosso cotidiano e falar, e aí, o que eu faço? Será que Deus está me confiando para que eu seja o semeador? E nós não estamos falando aqui da gente sair pregando, da gente sair convencendo, né? Da gente sair falando aos quatro ventos, porque tem esses que também foram tocados no seu coração e na sua missão, que fazem esse lindo trabalho. Mas talvez nós, e principalmente o espírita, ele tem um compromisso, que assim como traz na introdução do nosso querido evangelho, ele vai ser reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem
para domar as suas más inclinações. Isso nos fala ao íntimo, né? Estamos todos no mesmo, farinha do mesmo saco, como diz uma amiga muito, né? Estamos todos nesse patamar. O espírita é reconhecido pela sua transformação moral e os esforços que nós fazemos para domar as más inclinações. Esses somos nós. Então, é através do nosso exemplo. É usar com sabedoria, é exemplificar, não é convencer ninguém. Porque Emmanuel falou que as ovelhas seriam conquistadas uma a uma, coração por coração. Não haveria um evento que a gente vai marcar, e hoje é a conversão de 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, não. É aquela pessoa, aquele pequenininho que está na sua casa, que está te observando o tempo todo, quem você é na hora que você chega do trabalho, que você está cansado, que você está exausto, ou quando uma dor te visita, quando uma mágoa te visita, quem você é, né, nesses pormenores. Quem somos nós? Nós somos a sequoia gigante, o general Sherman? Ou ainda estamos a sementinha, né? Deus vê a obra pronta. E como nós temos nos visto? Quem a gente enxerga quando nós nos olhamos no espelho? Enxerguemos as nossas potencialidades. Nós somos divinos. Vós sois deuses. Vós sois o sal da terra. Essa foi a mensagem de Jesus. Então, que a mensagem de Jesus encontre uma brecha no coração, seja ele uma terra propícia, seja ele ainda tem algumas pedras, mas mesmo que eles tenham espinhos, o poder da mensagem, né? O poder está na semente. Então que Jesus fecunde essa semente nos nossos corações por mais um dia e por mais essa semana, tá? Que abençoe todos nós. Muito obrigado. Então a gente agradece o Rogério pelas palavras, por aquilo que ele trouxe para nós, que possa permanecer em nossos corações. E vamos então, fechando os nossos olhos, vamos visualizar a figura meiga de Jesus. Vamos nos ver em um lindo jardim, com flores coloridas. Nós sentimos a brisa da noite, olhamos o céu. Faz muito tempo que não olhamos o céu, não enxergamos as estrelas. E entre todas as estrelas há um astro azul que vai se aproximando em forma masculina, com a sua túnica branca, sandálias de pescador, com seus cabelos aos ombros em madeixas douradas, seus olhos amendoados, a sua barba cerrada e os seus braços abertos. E ele nos chama, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nós vamos até ele, sentimos a sua energia, o seu infinito amor. E é como se renovasse a nossa energia e a nossa esperança. Pronto, agora nós já vamos voltando ao nosso corpo, fazendo a nossa prece. Obrigada, Senhor, por mais essa noite, por mais esse trabalho, por essa reunião.
Abençoe, Senhor, aqueles nossos irmãos espirituais necessitados, que vêm em busca de luz, de cura, de paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.